Alô, galera! Começando mais um podcast de letra. E eu tenho que começar, Luciano Ballarotti e Ricardo Brejinski, daqui a pouco o Bório chega, agradecendo porque tivemos a maior audiência da história do De Letra na semana passada, falando sobre o primeiro jogo da final entre Atlético e Maringá, um jogo no sábado, né? O programa ultra datado, né? Como a gente sempre gosta de falar, que a gente tenta evitar o programa datado, mas não tem como escapar. E a gente teve a nossa melhor audiência. Então, quero agradecer demais ao público que acompanha o nosso De Letra, que vem conhecendo e vem entrando, principalmente no nosso canal no YouTube, que está se aproximando já dos 7.000 inscritos, quem diria. Luciano Ballarotti e Ricardo Brejinski. Nós vamos falar da final, claro, Atlético e Maringá, o Atlético aí com uma mão e pouquinho, uma mão e pelo menos um dedo na taça, mas, assim, eu queria lembrar, puxar pela memória de vocês aí, quando é que vocês descobriram, agora sim, a primeira finalíssima de campeonato de vocês. Acho que no estádio, né? Porque, querendo ou não, a gente acompanhou muito em bastidor, mas o Bala e o Ricardo também tiveram idas em estádios antes de ficarem mais pro home office. E aí, Bala? Eu não tenho certeza, assim, se eu estou pensando em 2006, quando o Paraná foi campeão. Eu acho que foi essa, mas eu não lembro muito. Eu lembro mais, curiosamente, da de 2007, que até por ser do Paranavaí ter ganho, e eu conhecia o Rodrigo, que era o goleiro do Paranavaí, era o zagueiro do Paranavaí, era tipo meu amigo, né, assim, que é amigo da minha esposa também. Então, essa marcou mais, assim, então. Essa eu lembro de cobrir no estádio, assim, então. A de 2006 eu não lembro, mas talvez pela escala eu não tenha ido nas finais, alguma coisa assim, porque eu não consigo lembrar mesmo de 2006. Então, acho que foi 2007, com certeza, assim, então. E foi muito legal aquele jogo na Vila Capanema, que o Paranavaí ganhou, A torcida do foi Paraná campeão. não acha, né? Não, tipo, Paraná não acha, mas foi um jogo legal, um clima legal, assim, tal, e tinha pouca gente do Paranavaí, e eles estavam e uma torcida muito família, muito legal, assim, a torcida, né? Aham. Então acho que é essa daí mesmo. E aí, e Eu, você? na verdade, a primeira final que eu cobri não foi uma final, porque era a época do Supermando. Ah, tá. Foi em 2010, o Atletiba no Couto Pereira, que o Coxa ganhou por 2-0, e aí foi campeão em cima do Atlético. Foi o jogo que decidiu o campeonato, mas não era a finalíssima, Que né? ano, que ano, que Fi- ano? 2010. Nossa. Aí Pois é, 2007 eu mas não, você 2007 eu não estava no trabalhei em lance, né? final, estava no lance. É só para confirmar, né, 2007, Bala? 8 e 9 eu não estava no estádio, mas em algum momento participei de algo da final. Você estava na Folha, né, Bala? Na Folha de Londrina. Tá? Foi bom. A minha primeira final, para comprovar o quanto tô velho, foi em 1996. A final que o Ricardinho fez o gol do título do Paraná contra o Curitiba no Couto Pereira. Eu estava puxando o fio, né? Eu era técnico de som do, do Moisés Machinski, que hoje é coordenador de transmissões e tal. E daí, como repórter, a primeira final foi em 97, também no mesmo modelo do Ricardo. Não era a decisão, mas foi o jogo do título, que foi Paraná e União Bandeirante, aquele dia que o Caio Júnior fez 2 gols naquela final do Campeonato Paranaense de 97, que é uma história muito louca. Eu acho que eu até já contei em alguma edição, mas vou relembrar. Eu estava escalado, eu trabalhava na Rádio Nacional de Curitiba, uma rádio que eu acho que nem existe mais, e estava escalado para fazer posto informativo em Atlético e Irati, no Pinheirão. Se vocês lembram, aquele jogo terminou acho que 7-1 ou 7-0 para o Atlético. Tinha um negócio de saldo e tal. Só que eu tava com o telefone da minha mãe, eu acho, com o celular da minha mãe, que era aquele tijolão, né? Aquele. Nem me lembro a marca mais, mas tinha. Não era, Provavelmente era Motorola. era um Normalmente era uma. Motorola, mas eu não me lembro, tinha um. Eu não me lembro o nome desse telefone, mas era o tipo que todo mundo teve no início ali da era do celular. E aí me ligaram, era o chefe da equipe dizendo: Christian, se vire e vai correndo para a Vila Olímpica. Mas eu falei, o que que houve? O que que eu faço? Não, larga tudo aí, larga, tipo,
Larguei o equipamento, depois a gente resolve e vai correndo para a Vila Olímpica. Aí tá, né? Só que assim, 97 a época era de vacas magras, aí eu me lembro que eu tinha um trocado, e não tinha Pix naquele tempo, né, que você fazia as coisas, você tinha que, né? Eu não sei como é que eu cheguei, provavelmente de alguma forma meus pais deram dinheiro, e eu cheguei na Vila Olímpica. Eu tinha 19 anos, né? Bom, só para lembrar, né? E aí cheguei lá e não estava entendendo o que está acontecendo. Quando eu vejo, tá um dos repórteres que ia fazer o jogo sentado na beira assim do, do gramado, assim, sentado. E daí eu falei, oi, tudo bem? Ele nem respondeu. E aí, depois, é que eu descobri que os repórteres estavam escalados para fazer o jogo, os dois queriam fazer o Paraná Clube, óbvio, time campeão e tal. Só que, o que é que aconteceu? Aí, por conta disso, os dois saíram no tapa. E por Seja como. conta. E num dos ataques, um tascou-lhe o microfone na cara do outro, quebrando o dente de um deles. Sabendo disso, o chefe da equipe tirou os dois da escala, e aí lá foi o Piazão correndo para fazer a sua primeira final de campeonato. São coisas do destino. Mas não É, precisa, espero que ninguém precise chegar à sua primeira experiência numa final de campeonato porque alguém bateu um no outro e quebrou o dente com o microfone, né? não, Cris, eu lembrei agora, sim, é 2007 mesmo a minha, com certeza, porque eu comecei a trabalhar no final de 2006 na Folha, por isso que não teve Ah, campeonato. tá. Eu lembrava que era 2006, mas foi no final do ano, então eu realmente não participei, assim, disso. Então foi a primeira, foi aquela Paraná e Paranavaí mesmo, e foi engraçado porque alguns dias antes, na semifinal, talvez, o Rodrigo era padrinho do meu casamento, Olha, e, e ele, a esposa dele estudou com a Karina, com a minha esposa, né, a Ana, e ele o não zagueiro pôde ir no Rodrigo é o Rodrigo de Lázari, né? Que é o primo do Robson, né? irmão do Robson. Irmão do Robson. Do Robson. Daí, no dia do casamento, ele tinha o jogo, era a semifinal, ele estava aqui em Curitiba, só que ele estava na concentração, daí ele não foi. Daí o Robson foi também, cara, grande amigo nosso, foi o Robson com a Ana, com a esposa, né, com a cunhada dele, foram nossos padrinhos de casamento. Então, e eu lembro Cara, que daí você teve no dia da substituição no. inscrição no casamento, mas tudo em casa, né? O Rodrigo e o Robson são grandes amigos aí até hoje, felizmente. E eu lembro que na final o Robson, tipo, até hoje eu não entendo como é que escalaram ele para trabalhar naquela final. Ele trabalha para a Gazeta ainda, o Robson, e pensa numa pessoa nervosa com o jogo, né? Tipo, vendo o irmão dele jogar, podendo ser campeão no estádio do outro clube, né? Do adversário. E ele estava ali naquela cantinho da imprensa que tinha aquele balcãozinho do Paraná, que era aquele lugar bem privilegiado que a imprensa ficava ali, que era, não sei se fica até hoje. E daí, É, cada vez que o Rodrigo pegava na bola, ele ficava nervoso, e o Paranavaí quase fazia gol, ele ficava nervoso, e eu, Robson, para, cara, tipo, não dá, não transparece aí, nada, você vai se ferrar aqui, cara, assim, mas ele foi super profissional, fez o trabalho dele direitinho, mas durante o jogo ele ficou, nossa, um estado de nervo que eu nunca vi ninguém ficar num estádio assim, então, isso é sacanagem do Leonardo Mendes Júnior, né? Que era o editor de esportes à época da cara, Gazeta. não podia escalar ele para aquele dia, assim, então, né, cara? Mas ele desempenhou muito bem o papel dele, assim, né? E Parecido, assim, inclusive. daí eu acho que a gente tem várias histórias de finais emocionantes. Eu lembro claramente de duas, toda vez que me perguntam, para mim, as duas finais mais emocionantes que eu acompanhei. As duas foram, inclusive, na Arena, a final de 2000, né, com o gol do Gustavo, é, Atlético com Coritiba 1, empate que dava o título ao Atlético, e depois o de 2004, 3-3, que deu o título ao Coritiba. Para mim, dois jogos muito marcantes, muito emocionantes, e eu tive a sorte de estar cobrindo o lado vencedor nas duas finais. Eu era setorista do Atlético em 2000 e era setorista do Coritiba em 2004. Ricardo, assim, em termos de, eu não sei se em termos de emoção, em termos de trabalho, qual que foi a mais marcante para você? Putz, acho que é de 2011, quando também não teve final, porque o Atlético daí era aquele dois turnos, né? E o Curitiba ganhou os dois turnos, inclusive com 3-0.
em cima do Atlético na Arena. Acho que pela campanha do Coritiba e você fazer 3-0 no rival, na casa do rival, para mim marcou muito aquele fazer a festa, a volta olímpica na arena, e depois os jogadores saíram todos da arena para ir para o Couto, então a gente teve que sair correndo, pegar carro, atravessar a cidade antes dos jogadores chegar, chega no Couto, tá lá, entrevistar a diretoria, acho que sim, por ser uma coisa atípica, né, de você estar fazendo festa em dois estádios diferentes, acho que aquele ano me marcou muito. E um outro que me marcou estando no estádio foi em 2015, que o Operário foi campeão em cima do Curitiba, por ser o primeiro título do Operário e foi o primeiro título do interior que eu acompanhei em loco. Assim, acho que para a emoção dos caras lá de Ponta Grossa, aquilo foi algo muito diferente, porque assim, Atlético e Curitiba serem campeões, é claro que tem a festa, se o Atlético for campeão no sábado vai ter muita festa, mas se o Maringá, por exemplo, for campeão, para os caras tem um significado muito maior. Então, acho que ver a emoção dos jogadores do Operário naquele dia também me marcou bastante. E aí, Bala? Eu tô tentando procurar aqui, assim, mas não tô lembrando muito, assim, porque depois eu comecei a trabalhar na TV, principalmente, na RPC, eu não ia no estádio, né? Eu fazia produção, essas coisas, então não acompanhava em loco as finais. Então, acho que a final mais emocionante que tem, acho que a mais legal é aquela do Atletivo das coxinhas do Walter, mas essa eu acompanhei lá da TV, né? A gente tava na transmissão, tudo essas coisas. Não, nem tinha transmissão, era aquele ano que deu aqueles polos todo, mas a gente tava na Não, a gente TV acompanhando. transmitiu. Ah, Transmitiu. ele transmitiu. 18 transmitiu, já não transmitiu 17. Daí aquele lá, tipo, foi mais marcante, assim, por causa disso, né? Porque toda a atenção que você fica, né, na transmissão, essas coisas, dentro da TV, é muito, às vezes até mais tenso que no estádio, né? Acho que foi marcante, assim, tá? E uma outra que eu lembro muito é uma da Taça Paraná, Copa Paraná, sei lá como é que chamava aquele segundo campeonato da federação. Foi em 2007 também, que foi J. Malucelli e Londrina, lá no Ecoestádio, e o Jota ganhou, e eu tava ficando pra fora de Londrina, né? Então eu tinha que falar só do Londrina, assim, e a torcida do Londrina fez, pô, acabou com o Ecoestádio, arrancou um monte de banco, jogou no estádio, depois desceu lá pra estrada, ficava jogando pedra pra dentro do estádio, assim, só as famílias dos jogadores comemorando, cara, foi muito tenso, assim, também, essa eu lembro bastante também. Essa aí já foi mais, Eu mais era, eu era pesada, né? inimigo, eu era inimigo, cara. É, eu Muito bom, lembro, né? Você eu tava nessa, lembrei Ricardo? não, em Não, 2007 eu foi não. 2010 você começou, né? Tá certo. Fazer estadual, assim, de estádio, tudo foi mais 2010. Eu lembrei 2012, Cristiano, já na tribuna. Esse não foi, memorável, afinal, por alguma coisa, mas foi os bastidores do jornalismo, né? Que eu era Essa setorista do decisão foi nos Curitiba. pênaltis, né? 12, né? Então, que o Everton Ribeiro fez o gol do título. Eu era o setorista do Curitiba e a Elaine Felchac era setorista do Atlético. E aí, Hoje morando claro, nos Estados Unidos. como é de costume, inclusive até você passou para a gente ontem, vésperas de clássico, pautas especiais para os campeões, né? Eu fazendo do Coritiba, a Fel fazendo do Atlético, e alguém ia se ferrar porque não vai ter o material, produz o material e não vai para o ar, né? Na época era um monte de página impressa, sei lá, acho que 8, 10 matérias que cada um tinha que fazer. A gente entregou, que era o Altair, o nosso chefe na época, entregamos 3, 4 dias antes. Chegamos no estádio, aquela coisa assim, né? Você não quer que teu trabalho não seja divulgado. Quando o Coritiba foi campeão, eu e ela estava lá no Couto, eu só olhei para ela, ela só olhou para mim e falou assim: eu me porque todo o material dela foi pro saco, né? Então, assim, naquele momento eu fiquei feliz porque o meu material foi todo pro jornal e o dela só era daí matéria de repercussão de perda de título. Então, são os bastidores que a gente sempre torce para o nosso material ir pro ar, justamente para não ter trabalho jogado fora. Porque a gente não é gênio, né, para conseguir escrever uma matéria especial de título estadual é, na hora do jogo, né? Então a gente deixa tudo adiantado. Aqui, né, no nosso trabalho da Banda B também, a gente deixou bastante coisa adiantada justamente para isso. Mas, gente, e aí falando do jogo, né? E sim, a gente deixa de todo mundo, né? Porque o futebol é assim, né? Olha, ainda mais agora com a inteligência artificial do John Textor, né? Agora tudo pode realmente acontecer. Mas assim, gente, como é que vocês consideram, antes de a gente se debruçar sobre o Atlético, é, como é que vocês definem as chances do Maringá de uma reversão, né? De que virar esse jogo, é, ou indo para os pênaltis, ou fazendo 2 gols e ganhando direto no tempo normal. Como é que se define, Bala? Qual é o tamanho dessa chance do Maringá?
Eu acho que eu botaria uns 30% pelo que o Maringá já fez no campeonato, assim, tal, né? É um time bem organizadinho, essas questões, assim, tal, mas acho que no máximo 30, assim, sendo né, bem condescendente com eles, assim, tal, né? Mas porque é um time muito organizado, eu acho isso, assim, tal, né? Às vezes acha um gol no comecinho do jogo, consegue levar o jogo depois de boa, assim, pro final, então acho que tem essa chance, assim, mas não passa de 30%, né? Não passa dessa casa, assim, tal, né? O Atlético tem um favoritismo bem grande, assim. E aí, Ricardo? Eu vejo muito assim que o jogo do Operário com o Atlético pode servir de lição para o Maringá, porque eu acho o Maringá melhor que o Operário. E se o Maringá conseguir fazer o que o Operário fez no primeiro tempo na semifinal, talvez o Maringá consiga fazer um gol que você aí muda toda a história da partida. Foi o que o Bala falou. Se o Maringá sair na frente, aí eles vão se fechar e tentar uma outra alternativa, porque daí eles não têm mais o desespero e a necessidade para se expor. A partir do momento que o tempo for passando, esses 30% do Bala vão diminuindo cada 5 minutos, né? Porque eu acho muito difícil que o Maringá consiga arrancar um gol que leve para os pênaltis aos 40, aos 35 do segundo tempo. Acho que a chance deles é ir para cima no primeiro tempo e tentar mudar. Mas o que o Operário ofereceu ao Atlético naquele jogo mostra que o Maringá tem alguma chance. E o Atlético vem cansado de uma viagem e um jogo no Paraguai que o Maringá não teve. Talvez Uhum. isso possa ter uma pequena interferência, mas se o Atlético jogar o que sabe contra o Maringá, aí acho que não é nem 30%, porque a gente sabe que o Atlético, no nível alto dele, passa por cima do Maringá. Talvez até no. Bem, até no nível inferior, o Atlético conseguiu a vitória, né, Sim, no jogo, comparando com o jogo de sábado. E aí eu começo a olhar para o jogo, e claro, a gente vai olhar mais detidamente em relação ao Atlético, porque eu não imagino que o Jorge Castilho vá fazer alguma invenção na final. Vai estar todo mundo de volta aí, né? A volta do Morelli, a volta do Vilar. Ele vai jogar com o mesmo time. Claro que talvez você já ouvindo já saiba até a escalação do Maringá e do Atlético também. Mas aí é que tá, gente. Como é que o Atlético vai jogar? Será que nós vamos ver um Atlético parecido com o de sábado, né? Que talvez volte com o Kaique Rocha, naturalmente, né? Porque o Pedro Henrique está fora e o Gamarra, a não ser que tipo escalhe o Gamarra, que eu acho difícil. E aí, sei lá, vai de novo com aquele time, se o Pablo se recuperar, com o Christian, com o Eric, ou mais perto do jogo do Esportivo Amiliano, onde a gente sabe a questão da qualidade do adversário, mas em que o Atlético buscou uma imposição do meio para frente, né? Contra o Maringá, a imposição foi do meio para trás. O que dá para esperar, Ricardo? eu acho que é mais provável que seja o time que enfrentou o Operário na semifinal. Porque ele poupou os caras, porque era um jogo, tinha jogado na quarta-feira contra o Operário, e ia jogar o jogo da final e na terça ia ter outro jogo. Agora é de terça para sábado e o outro jogo é na terça-feira, mas é em Curitiba, não tem viagem também. Antes eram viagens para E Maringá e para depois, Assunção. e depois E, também em Cuiabá, daí no domingo, né? e aí, em Curitiba. Então agora o Atlético não joga mais, vai ser 10 dias sem viagem. É um jogo decisivo que você tem que ganhar o título. O primeiro jogo você ainda teria o segundo jogo para recuperar caso acontecesse alguma coisa. E convenhamos, se o Sportivo Ameliano já era um time tranquilo, que mostrou fácil, o time da Venezuela, o Raio Zuliano, né? Não deve ter muito problema também. Então, acho que nesse ponto o Cuca tem que priorizar a final do Paranaense e não a Sul-Americana. Acho que ele vai com força máxima. Talvez o Eric seja uma dúvida, não sei se vai estar disponível para o jogo ou não. O Pablo é reserva do Mastriani. Então, para mim, seria mais ou menos o time que jogou contra o Operário na Arena, mas com talvez o Eric sendo reserva, e claro, o Canóbio e o Bento jogando, né? Porque naquele jogo os dois estavam o Bento e o Canóbio estavam na seleção, seriam essas mudanças. Então, para mim, acho que tem que ir com força máxima. Bala? Eu acho que vai mais perto da final, do primeiro jogo da final mesmo, até por causa da questão dos estrangeiros, né? E lá na Sul-Americana ele pode usar os 9, né? Aqui Até o ele só vai Diori. para. Então, acho que é mais perto do primeiro time da final, com isso, com o Bento, lógico, de volta, né? Com o Kaique no lugar do Pedro, que está suspenso, e com o Canóbio. Canóbio, com certeza, né? O Canóbio é o motorzinho do time, né? Então, e acho que ele faz muita diferença num jogo desse, porque é o cara que faz o time não perder ritmo, né? Então, acho que
Acho que vai ser por aí, né? Não vai ter muita diferença. Daí é questão dos caras se recuperarem, né? O Pablo, acho que se recuperar, vai ficar no banco, provavelmente, né? Mas com certeza entra no segundo tempo, né? Porque ele entra sempre. E é um cara que dá tranquilidade na hora que precisa também. Então, acho que é mais o time de sábado com algumas mudanças do que o time de terça-feira. Você falou do Canóbio, Bala, tem um detalhe muito importante, que assim, o Canóbio ele está chegando num momento em que ele tá sem visão neutra. Ou o pessoal, ou o cara adora o Canóbio, ou o cara odeia o Canóbio. Né? O cara que adora é porque ele se dedica, porque ele tem entrega, porque ele não descansa, porque é uma loucura, porque ele corre. E o cara que odeia é porque ele não acerta um chute, é porque ele tecnicamente tem carências, é porque às vezes ele não define a jogada como tem que definir. Só que no sábado, Ricardo, só o Canóbio ganhou duelo. Sim. E assim, vai ser igual de novo, né? Vai ser ele em cima do Tito no jogo de sábado também. Então não vai mudar muita coisa. Não, e não tem nenhum jogador de lado de campo que seja melhor que o Canóbio no time para você dizer, não, é o Canóbio ou o fulano. Ah, o fulano tá pedindo passagem. Não tem. E o Canóbio é o que você disse, ele é esforçado, ele é dedicado. É um cara que você pode contar na parte tática do time. Não se deve abrir mão. O meu ponto com o Canóbio é assim, eu sou da geração que atacante tinha que fazer gol. Hoje em dia, o cara é artilheiro com 8, 10 gols, os caras, tipo, 10 gols em 40 jogos. Beleza. Não, na minha época, os caras lá na frente, o centroavante fazia 20 e poucos gols, o segundo atacante fazia pelo menos 12, 15 gols. O Paulo Gabriel Nunes era. Jesus, Gabriel Jesus foi titular de Copa sem fazer gol. O Paulo Nunes foi artilheiro do brasileiro sendo o segundo atacante. Na minha época, na minha época de criança era isso. Então, para mim, o Canobi não pode ser atacante. Talvez ele tivesse que mudar a função para continuar exercendo a função, a qualidade que ele tem, as habilidades, num outro lugar do campo que não seja o ataque. Porque também, inclusive contra o Sportivo Ameliano, ele não conseguiu finalizar com muita precisão. Mas dentro do time do Atlético hoje, o Canobi é titular. Invariavelmente, como tem o Mastriani, que é artilheiro, o Zapelli está começando a desencantar no Atlético. Você tem outras opções para suprir essa necessidade. Então, o Canóbio, para mim, tem que ser titular. Não, isso eu acho que não tem discussão, né? Não tem muita coisa que fazer. Só que aí volta esse dilema tático. Aí quem vai estar junto com ele? Vai estar o Mastriani, o Pablo, provavelmente o Mastriani, até porque o Pablo, pelo menos até a hora que a gente está gravando esse programa, não se tem informação da recuperação plena dele. E em relação ao Julimar, será que a gente vai ver o Julimar? Será que a gente vai ver o Pablo? O Zapelli, perdão? Será que jogando em casa, um jogo que pode ser o título, primeiro título, né? Ou o primeiro, ou sei lá, né, o que pode acontecer com o Atlético na temporada, mas pode ser daqui a pouco é o título. Se o Atlético, por exemplo, se ele vai para um campeonato brasileiro, ele não necessariamente pode ser campeão na Arena. Sim. Copa do Brasil da mesma forma. Sul-Americana não vai ser, Uhum. que afinal é campo neutro. Mas já tem Então, o campo? não tem, mas Não, assim, não. acho Mas que não vai vai. que, né? Porque o Atlético ele tá até 2025 como um postulante a sediar a final da Sul-Americana e Libertadores. Aham. Vai que, né? Como a final das Libertadores vai ser na Argentina, e já estão vendo que é Brasil-Argentina que funciona ser palco de final para ter casa cheia, vai que resolve, por um acaso, Curitiba ser a sede da Sul-Americana. Vai vendo. Daí vai ser Atlético e Boca final. Vocês vão ver se eles vão deixar ser aqui na Baixada. Mas assim, garantido, o Sim, título a ser conquistado na Baixada é esse por conta da final. Claro que o Atlético precisa primeiro superar o Maringá, mas né, tem vantagem, né? Joga por 2 resultados. Aí eu pergunto para vocês: é, isso poderia levar o Cuca a botar um time mais ofensivo ou na cabeça dele ele não está nem aí para isso aí? Eu acho que ele não pensa assim, tá? Eu acho que ele só pensa em botar a força máxima mesmo por causa disso, até porque já tira um pouco o peso do centenário. Conseguimos já um título no centenário, já dá para projetar o resto da temporada com mais calma. Então, acho que assim, acho que é força máxima o que ele acha que é de melhor. Se é mais ofensivo ou menos ofensivo,
Acho que daí vai muito da forma que ele vê o futebol, da forma que ele vê os jogadores que ele tem. Então, acho que não é isso que ele pensa assim, vou botar meu time para fazer 5 gols, ou vou botar meu time para competir e não levar nenhum gol, e a gente é campeão do mesmo jeito, né? Então, acho que não é isso que ele vai pensar. Ele vai pensar no que ele tem de melhor, a condição dos jogadores, para um jogo grande desse, né? Então, tem final, é decisão, tem toda uma carga, ainda mais nesse ano do centenário. Então, por isso que eu Aham. acho que o meio, assim, é aquele meio-campo com o Fernandinho, de repente com o Eric, se o Eric tiver bem, pode até entrar um Christian de repente. Ele vai pensar em caras assim que entregam o tempo todo, né? Que tem esse nível, assim, então, né? De repente até pode sobrar para o Zapelli por causa disso, né? Porque o Zapelli é um cara mais de lampejos, é um cara mais, né, tem um outro ritmo, né? Um jogador mais clássico, assim, mais antigo até, pra poder se dizer. Então, de Apesar repente de é um novo, né? cara que pode entrar, né, até a tal do enganche, né, argentino. Então, é um cara que de repente pode perder espaço por causa disso, né? Por causa que o Cuca acho que ele vai pensar primeiro em competitividade, né? Depois ele pensa nas outras coisas. E ele já mostrou isso em Maringá, né? Que ele mesmo Sim, admitiu que escalou o time pensando em como o Maringá jogava, num time mais forte do que de mais qualidade e leveza. E acho que provavelmente ele vai, entre ganhar o título com 0-0 ou vamos dar um espetáculo na final correndo riscos, ele vai preferir se agarrar no 0-0. Acho que o mais importante ali é ele ser campeão jogando bem ou jogando mal, porque se vai um time ofensivo, martela, pressiona, o Maringá tá com a defesa inspirada no dia e daí no contra-ataque faz 1-0, aí a pressão vai ser enorme. É melhor garantir ali, colocar os outros 4 dedos da segunda mão na taça do que tirar o dedinho a mais ali e ficar só com uma mão que ela pode cair dali e tropeçar, né? pois Ainda é. mais depois dos que ele levou lá com a Meliano, né? Que fez Pois um a é, zero fácil. Não, você olhava o jogo, o Atlético vai ganhar de 8 esse jogo, pelo começo do jogo. Era o Daí que a levou gente aquele gol estava falando do ali, grupo, né? né? Levou aquele gol ali e o time demorou um pouquinho para se acertar de novo. Então, abalou bastante ali, né? Então, depois foi um passeio, né? Tipo, até porque o Armeliano é muito ruimzinho, né? Mas o Maringá não é tão ruim assim, então ele já vai mais precavido também por isso, né? Assim, nesses últimos dias, o Maringá ficou na moita, que para o Maringá, convenhamos, é ótimo. E o Atlético ficou na vitrine, até pelo fato de, repito, até o momento que estamos gravando o programa, o Atlético é o único time brasileiro que ganhou o jogo em competição continental, né? De resto, não. todo. Não, Não teve, mas o Fortaleza, Bragantino também? Fortaleza e Bragantino Fortaleza. ganharam. Ah, então tá bom, então tá certo. Como eu disse, então, o Atlético é um dos 3 times brasileiros que ganhou jogos nessa primeira rodada de competições continentais. É que eu fiquei naquela comparação do Botafogo, fiquei na comparação da Libertadores, na verdade, né? Na Libertadores É, ninguém ganhou na realmente. Libertadores ninguém ganhou. Mas mesmo na Sul-Americana, o Corinthians empatou, o Inter empatou, então, Cuiabá. no final, são os outsiders, né, que salvaram o futebol brasileiro até agora, né? É, vocês acham que isso tem algum tipo de influência? Ou o fato de agora o Atlético ter um profissional mais experiente, assim, é, quando a gente fala de característica, né? O Cuca explicou depois do jogo de sábado que pensou num time que era para preservar-se defensivamente diante do Maringá. E no jogo da terça, ele falou claramente que tinha escalado um time mais experiente. Tanto que no final das contas não jogou o Kaique, jogou o Pedro, que é mais experiente. Jogou o Gamarra, que já jogou semifinal de Libertadores. Né? Esquivel, que estava na seleção argentina, Godoy. Era um time bem mais rodado que o habitual do Atlético, né? Tirando o Zapelli, talvez seja o mais novo, mas de resto, o time todo era canchado, né? Mastriani, Canóbio, Fernandinho, Alex Léo Santana, com Godoy experiência jogou quartas de internacionais. Libertadores. Léo Godoy. Então, assim, eu acho que, se vocês acham, perdão, que esse tipo de aparecimento muito grande de vitrine, expectativa, estádio lotado, essa coisa toda, impacta o Atlético de hoje? Acho que não mais. Acho que o Atlético hoje já tem essa experiência de estar frequentemente em
em finais nacionais e internacionais, está chegando em jogos mais decisivos, embora do ano passado tenha ido mal tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, né, que não chegou onde se esperava. É um time que está acostumado a esse tipo de partida e a maioria do elenco é experiente. Que nem você falou, acho que pega o time titular de terça-feira, o mais novato ali era o Zapelli. Você pega os outros e a maioria tem cancha jogando pelo próprio Atlético. Não é jogador que foi contratado porque tem experiência de Libertadores, porque tem experiência de título brasileiro. A maioria ali já conquistou títulos pelo próprio Atlético. Então, acho que já não tem esse deslumbre e esse receio. Acho que o Atlético já está num nível que, para ele disputar a final do Paranaense, então, e competições internacionais, já virou uma rotina. Tanto Uhum. que o erro foi estar na Sul-Americana e não na Libertadores, a ponto dele ser um dos três favoritos da Sul-Americana antes de começar o campeonato. Então, ele mudou o patamar. Quando ele está na Série A da Conmebol, digamos assim, você espera pelo menos mata-mata. Na Série B, que é a Sul-Americana, ele nada de braçada. É, é por aí, né, Bala? Acho que sim, acho que, pô, começa a ver Fernandinho, Thiago Heleno, pô, esses caras, se alguém começar, ai, não, não sei o que, afinal, um cara desse fala, meu, aqui a gente já disputou, não é de Libertadores, a gente já disputou, né, Fernandinho, Champions, essas coisas, então, né, outro patamar, assim mesmo, assim, que eles já estão. Eu acho que não tem isso, assim, tal. Até porque no estadual o Atlético está mais do que acostumado a disputar a final, né? O Maringá até tem ido bem nos estaduais, mas é um time muito mais novo, né? Um time muito mais recente e tem jogadores também, tem jogadores experientes, mas não são tão acostumados com esse tipo de jogo. Então, acho que a pressão, se existir, é mais no Maringá do que no Atlético. Acho que o Atlético entra muito tranquilo para esse jogo, nesse aspecto, né? Nesse assim, porque é decisão, de não pode errar, essas coisas. Acho que isso não é um peso, assim. Então, É. O Atlético não adianta, né? Assim, o Bala já colocou, né, o 70-30, mas acho que o resumo é que é muito favorito, né? É muito favorito. E formou-se o clima, né? Formou-se o cenário, né? Estádio lotado, vantagem. É um sábado que, na teoria, por incrível que pareça, esse horário de 5 da tarde de sábado é um horário que facilita para muita gente, né? Porque, né, não tem aquela preocupação do, putz, domingo, como é que eu faço? Né? Vai terminar o dia, tem que trabalhar segunda-feira? Não. Vai poder embalar o final de semana, caso ganhe o título, e fica tudo organizado, e ainda o Atlético vai ter o jogo terça. Então, é um grande desafio, né? O Atlético tem todas as chances do mundo para ser campeão, Ricardo, e o Maringá tem todas as chances para fazer história, né? O Maringá entra com o Mazarão e assim, acho que para eles uma vitória na Arena mudaria o patamar do Maringá, digamos, para uma Série D. Você ganhar do time da Série A do teu estadual na casa deles, com o estádio lotado, para o Maringá é retomar a confiança que deu uma desequilibrada ali com a derrota em casa, porque o Maringá ele teve chances de sair com a vitória no jogo de ida, mas não conseguiu aproveitar e é que a gente conversava. O Atlético, mesmo não estando no seu melhor dia, bastou uma, duas jogadas ali para conseguir a vitória. Então, eu acho que para o Maringá, o Atlético ele entra assim muito tranquilo. Não vai, e o jogo até contra o Operário serve como uma lição de que eu acho que eles entraram muito relaxado naquele jogo. Ah, tá resolvido. Aquilo ali vai servir como uma lição para o Atlético, que é capaz deles quererem ir para cima para resolver liquidar a parada já ali com 20, 30 minutos, fazer 1-0 e bom, daí o Maringá não vai ter força para fazer dois. Então é isso, o Aham. 70-30 acho que a gente está sendo até generoso se a gente começar a colocar os ingredientes na balança, mas como o Maringá não é um time de todo ruim, o futebol permite esse tipo de coisa, acho que está muito bem distribuído esse 70-30, mas que o Atlético, se quiser, ele transforma em 100-0 no primeiro tempo. 100-0 também é sacanagem, hein, cara? Faz 2, não, 3-0 no primeiro tempo, não tem como você esperar que o Maringá vai reagir. Ah, claro, claro, claro. Gente, vamos pode ser. aguardar então. Diga, Bala, perdão, perdão, perdão. Não, é isso daí. Se o Atlético faz um. A gente não precisa nem fazer dois. Acho que se fizer um gol já nos primeiros 15 minutos, acabou o jogo, né? Acabou o jogo, porque daí o Atlético vai jogar com a bola, vai ficar tranquilo assim, tal. O Maringá começa a desesperar, daí não tem mais. Se o Atlético sair na frente no primeiro tempo, acho que daí acabou a chance do Maringá, né? A chance do Maringá é fazer um gol cedo, assim, então. Senão não tem chance. Senão esses 30 vão pro ralo.
É por aí. Gente, a gente semana que vem vai, claro, ainda repercutir um pouco da final do Paranense, porque a semana que vem é o momento que todo mundo espera, vai ser a semana dos palpites do Brasileirão. Amanhã não, perdão, sexta que vem. Então você vai acompanhar sexta/sábado, para quem acompanha no YouTube, tudo sobre o Brasileirão na nossa análise, às vezes nem tão fidedigna aos fatos. Valeu, Bala, valeu, Ricardo. A gente volta semana que vem com mais um de letra. Valeu! Valeu. Valeu.